Há 5 anos, iniciamos uma caminhada com um propósito simples: conhecer mais profundamente a Deus por meio de Sua Palavra. Ao longo dessa jornada, aprendemos que a igreja não é construída sobre tendência, personalidades ou preferências humanas. A igreja é edificada por Cristo, sustentada por Sua graça e guiada pelas Escrituras. Olhando para trás, vemos muito mais do que datas, eventos ou fotografias. Vemos pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Vemos famílias caminhando juntas na fé. Vemos irmãos servindo uns aos outros. Vemos vidas sendo transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Cada etapa dessa história foi marcada pela fidelidade do Senhor. Nos momentos de alegria e também nos desafios, encontramos nas Escrituras direção, correção, consolo e esperança. Nestes 5 anos, muita coisa mudou. Novas pessoas chegaram, relacionamentos foram construídos, ministérios nasceram, e a igreja continuou crescendo em comunhão, serviço e conhecimento de Deus. Mas, acima de tudo, algumas convicções permaneceram as mesmas: a centralidade das Escrituras, a suficiência de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a atuação do Espírito Santo e a certeza de que toda a glória pertence somente a Deus. Ao longo dessa caminhada, crescemos não apenas em número, mas também em clareza. Clareza sobre aquilo que cremos, clareza sobre aquilo que ensinamos, clareza sobre a herança da fé que desejamos transmitir às próximas gerações. Por isso, hoje, damos mais um passo em nossa história. Não uma mudança de direção, mas uma expressão mais clara da identidade que Deus tem formado entre nós ao longo desses anos. A mesma igreja, o mesmo evangelho, a mesma missão. Agora, com uma identidade que comunica de forma mais clara nossas convicções. Igreja Reformada Imersão. Apesar de que eu já era cristão há muito tempo, eu havia aprendido algumas doutrinas bíblicas de forma um tanto distorcidas. E aqui na igreja, eu consegui entrar no aprendizado mais saudável da palavra, condizente com a tradição apostólica, a tradição da igreja. E isso me trouxe muita robustez espiritual, foi muito bom. A seriedade com a palavra de Deus, né? Isso faz com que a gente cresça, né, espiritualmente, faz com que a gente não estagne no tempo ou faça coisas que não estão de acordo com a palavra. Iniciar uma igreja é uma responsabilidade muito grande, né? E ao mesmo tempo é um desafio. Então acho que o que me marcou mais é essa perseverança em se manter firme, mesmo sabendo que somos sempre pecadores, né? É a pregação da palavra de Deus, né? A fidelidade, o cuidado e o zelo para pregar aquilo que a palavra fala, o que ela quer dizer. Isso foi uma coisa muito forte. E também ver os cuidados de Deus com a igreja, a fidelidade dele, ver como ele nos conduziu e não desistiu de nós. A fidelidade de Deus, de saber algo do zero, né? A gente não tinha a mínima ideia do que iria acontecer, de como Deus iria fazer, e saber que hoje nós estamos chegando em 5 anos e Deus supriu tudo. De saber que, embora passamos por tantas dificuldades, o Senhor esteve conosco todo esse momento. No conhecimento da palavra, e cresceu também na importância de se ter uma vida de oração contínua, consistente.
causa da palavra, eu pude ver esse crescimento, né? Domingo após domingo, pessoas entrando, pessoas saindo, mas o que fizeram elas permanecerem foi de fato a palavra e a fé. Com relação à maturidade, com relação ao desenvolvimento da igreja com os princípios cristãos, né? Eu vejo que nos últimos 5 anos a gente cresceu bastante nisso, cresceu na oração, cresceu na importância de meditar na palavra, de estudar, né? Para que nós possamos viver nessa sociedade como autênticos cristãos que somos. Foi ver o departamento infantil nascendo do zero, literalmente, trazendo pessoas que não sabiam, que não tinham capacitação nenhuma e sendo estruturado, vendo o material sendo escolhido, tudo que tem sido preparado para as crianças, para estar ensinando, inculcando a palavra de Deus. Eu diria assim que nós passamos por várias estações, né? E tivemos a estação do inverno, tivemos um momento bem difícil. Porém, hoje eu vejo que nós estamos indo para a primavera, né? Eu consigo ver flores, eu consigo ver coisas maravilhosas que Deus tem feito. Mas eu vi, né? Eu passei por todo esse processo de crescimento, porque eu cresci junto com a igreja, né? Com o processo de desenvolvimento natural do ser humano, que tem momentos de dor, tem momentos de tristeza, mas também tem momentos de alegria. E hoje, 5 anos, eu posso dizer que estamos num momento de alegria. É muito bom participar de uma comunidade que entende a importância do avanço do reino, uma comunidade que serve ao Senhor com alegria no coração, uma comunidade que está comprometida com a palavra do Senhor e que se importa em ter comunhão com Ele. Significa crescer na palavra e principalmente ser confrontada em amor. Ter um compromisso com Cristo através da comunhão com a igreja, né? Ter um lugar onde a gente pode se juntar com outras pessoas que são falhas, são pecadoras, mas que nos ajudam a ir para um propósito que é caminhar rumo à salvação. Saber que faço parte de uma igreja que prega a palavra de Deus, que zela, que tem esse selo, o cuidado, né? Eu me sinto muito privilegiada pelo Senhor. E poder servir ao Senhor, de poder cultuar o Senhor junto com irmãos que eu posso chamar de família. Muita honra. Honra no sentido de fazer parte de uma igreja que tem uma proposta de ser profunda na palavra. Mais uma vez, isso não quer dizer que somos melhores, somos perfeitos, mas no sentido de que eu me sinto privilegiado, de que minhas filhas vão passar por algo que eu não passei, elas vão ter profundidade da palavra, elas vão conhecer elementos básicos da fé que eu demorei anos para conhecer. Eu desejo que a igreja cresça na comunhão com a palavra, cresça na vida de oração pessoal e vida de oração comunitária e também cresça no serviço devocional ao Senhor, onde a igreja possa se comprometer com o avanço do reino. É que ela continue dando frutos, né? Frutos que glorifiquem a Deus, principalmente, e que mais vidas sejam alcançadas através da palavra. O que eu almejo é que a gente continue firme e forte aí nesse compromisso de seguir buscando e crescendo na palavra do Senhor. O meu desejo é que haja maior entendimento da palavra de Deus e do sacrifício de Cristo, que esse sacrifício possa penetrar em nossos corações ao ponto de nos levar a viver o verdadeiro cristianismo. Cristianismo genuíno, um cristianismo simples, sem complicações. Que a gente continue esse caminhar de estar cada vez mais embasado na palavra, de cada vez mais nesse trilho de amadurecimento, que a gente possa realmente ser uma igreja madura, não simplesmente pessoas que leem a Bíblia por cumprir uma tarefa ou oram por uma obrigação, mas realmente apaixonados por Cristo e aí sim, estar amadurecendo dia após dia. O futuro são os jovens da igreja, o futuro são as crianças, então o que eu imagino para o futuro é preparar vocês para que eu possa dar o canudo para vocês e ouvir uma frase muito bonita no congresso que fomos da Cielb: um dia eu vou sair de cena, mas não sair do espetáculo. É possível servir ao Senhor com mais alegria. É possível crescer no conhecimento da palavra e no desenvolvimento de uma vida de oração consistente. Fazer parte da primeira diretoria. A gente não sabia nada, mas a gente não tínhamos conhecimento, mas a gente meteu a cara e foi, né? E a gente errou muito,
mas também nós aprendemos muito e crescemos como igreja. Não existe cristão que não ora, que não lê a palavra e que não vive a comunhão, né? Que não frequenta o culto, que não vive esse ambiente de comunhão. Com certeza, isso é o que eu mais aprendi nesses últimos 5 anos aí que a gente está caminhando junto. Ver que Deus é quem dá o crescimento. É saber, na prática, e confiar na soberania do Senhor. Aqui na imersão, o que eu tenho aprendido é que a palavra é muito importante, muito sério. E aí isso tem me levado a não ficar distraído com outras coisas que não seja a palavra. Que Deus me ensinou muito nesse tempo de 5 anos de imersão é que o crescimento vem dele, o amadurecimento vem dele. 5 anos demora 5 anos, né? Então eu não posso abreviar 5 anos em 1 ano. Então eu louvo a Deus porque Deus tem me dado paciência e cabelos brancos. Celebramos estes 5 anos com gratidão. Gratidão pela fidelidade de Deus. Gratidão por cada pessoa que fez e faz parte dessa história. Gratidão por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. E seguimos adiante com o mesmo desejo que nos trouxe até aqui. Conhecer a Deus, viver sua palavra, proclamar fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Só lhe deu glória.